Estamos vivendo um tempo estranho, um tempo em que a ignorância não só deixou de ser vergonha, como virou virtude. Onde a fala do ignorante abafa o sussurro do sábio, onde o meme vale mais que um livro e onde a sabedoria, aquela verdadeira que liberta, está sendo enterrada viva sob toneladas de distrações e ruídos. Este vídeo não é apenas uma crítica, é um alerta. Estamos entrando sem perceber em um novo tipo de escuridão. A Idira. Uma era onde o conhecimento é descartável. A reflexão é perda de tempo. E quem pensa incomoda. Mas calma ainda. Há tempo para escapar desse padrão fatal. Ainda existe um caminho para quem deseja mais do que só sobreviver nesse caos mental. Se você sente que algo está errado, que o mundo parece andar para trás, me ouça. Porque hoje vamos desenterrar a sabedoria e entender como ela foi morta diante dos nossos olhos. A era da superficialidade, quando a ignorância se tornou virtude. Estamos testemunhando um colapso silencioso não de estruturas físicas, mas mentais. A superficialidade deixou de ser uma falha para se tornar um modelo social. Hoje, parecer é mais importante do que ser. Falar alto pesa mais que ter razão e saber bom saber. Virou um fardo. Neil Postman, em seu livro Divertindo-se até morrer, já alertava. Estamos entrando numa era onde a informação virou entretenimento e a verdade perdeu o valor. Ele dizia que, ao contrário do mundo opressivo de 1984 de Orwell, onde a verdade era suprimida, hoje vivemos a distopia de Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo. A verdade simplesmente é afogada num mar de irrelevância. É exatamente isso que estamos vendo. As redes sociais, os programas de televisão, os algoritmos, não foram criados para educar. Foram projetados para prender sua atenção. E quanto mais burro for o conteúdo, mais tempo ele te prende. Veja um exemplo real. Estudos mostram que os vídeos que mais viralizam são aqueles com reações exageradas, polêmicas vazias ou danças sem sentido. Enquanto isso, um professor universitário, um neurocientista ou um filósofo falando algo relevante é ignorado. Não porque falta importância, mas porque falta paciência intelectual, falta apetite pela verdade. Enar, ao estudar o comportamento das massas, revelou algo assustador. Quando uma sociedade se desconecta do sacrifício simbólico do esforço pelo conhecimento do mergulho no desconhecido, ela começa a buscar culpados, a idolatrar o banal e a punir quem ousa pensar diferente. Estamos vendo isso hoje. Quem pensa profundamente é chamado de elitista. Quem tem argumentos sólidos é visto como arrogante, e quem estuda é zombado, como se a ignorância fosse uma forma superior de liberdade. Mas essa liberdade é uma ilusão. Ela é uma prisão mental, decorada com memes e frases de efeito. Estamos formando gerações que sabem usar filtros, mas não sabem filtrar ideias, que decoram slogans, mas não compreendem contextos. E essa normalização da burrice está nos custando caro. Pessoas emocionalmente frágeis, ideologicamente inflamadas e intelectualmente vazias. Essa é a matéria. Perfeita para manipulação para criar consumidores, não cidadãos, rebanhos, não pensadores. Estamos vivendo a morte da sabedoria em tempo real, e a maioria está dançando enquanto isso acontece. O silêncio dos sábios. Por os inteligentes se calam os tolos gritam. Um dos sinais mais trágicos da idiocracia moderna é este. Os sábios estão se calando, e não porque não tenham o que dizer, mas porque ninguém mais quer ouvir. Você já notou que as pessoas mais inteligentes, mais ponderadas, mais experientes, são também as mais silenciosas? Nas redes, elas não entram em debates rasos, elas não brigam por likes, elas preferem o exílio à gritaria. Mas esse silêncio não é omissão, é desespero, é sobrevivência. Theodore Daimpe, psiquiatra e escritor britânico, observou algo contundente em sua análise sobre o declínio cultural.
A sociedade moderna não pune a estupidez. Ela a recompensa, e o pensamento sofisticado, ao contrário, é penalizado com escárnio, exclusão e até censura. Vivemos um tempo em que é perigoso pensar diferente, onde a complexidade assusta, e o mundo, ao invés de buscar clareza, busca simplificação emocional. George Orwell escreveu que em tempos de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. E hoje dizer a verdade com nuances, com profundidade, com honestidade, pode custar reputação, carreira e paz mental. Por isso os sábios estão abandonando os palcos. Eles não se calam por fraqueza, se calam por lucidez. Eles sabem que num ambiente dominado por impulsos, qualquer tentativa de raciocínio é tratada como arrogância, que argumentar com lógica é visto como violência verbal e que apresentar fatos é ser insensível. Ao mesmo tempo, o que mais se ouve são vozes sem preparo, sem filtro, sem qualquer base. Pessoas que confundem barulho com presença, volume com verdade. O filósofo Bertrand Russell disse com precisão: o problema do mundo é que os tolos estão cheios de certezas, enquanto os sábios estão cheios de dúvidas. E nesse cenário a dúvida virou fraqueza e a certeza virou grito. O espaço público, que deveria ser um campo de diálogo, virou um ringue de vaidades, onde vence quem ofende mais rápido, não quem pensa melhor. Esse ambiente sufoca qualquer tentativa de lucidez. Os sábios percebem que tentar educar multidões imaturas é como lançar pérolas aos porcos. Então se retiram, se escondem e deixam o palco para os palhaços que, infelizmente, hoje vestem trajes de líderes gurus e influenciadores. Mas atenção, esse silêncio não é eterno. Há uma tensão crescente, porque mesmo na Idira, chega um momento em que o colapso exige voz, coragem e confronto. Música. A cultura da estupidez, como a mídia e a tecnologia, atuam como cúmplices. A estupidez sozinha sempre existiu. O que é novo e terrivelmente perigoso é o fato de que hoje ela é projetada, incentivada e sistematizada. Estamos falando de uma cultura que não apenas tolera a estupidez, mas a transforma em entretenimento, status e até em modelo de sucesso. E o motor dessa tragédia tem nome: a tecnologia mal direcionada e a mídia oportunista. Vamos começar pela tecnologia. Você já percebeu como as redes sociais premiam a impulsividade e punem a profundidade? Um vídeo de alguém humilhando o outro viraliza. Um conteúdo crítico que exige 2 minutos de atenção é ignorado, é proposital. Os algoritmos não foram criados para desenvolver consciência. Eles foram criados para maximizar tempo de tela. E o que mais prende atenção é o sensacionalismo, o escândalo e o absurdo. Tristan Harris, ex-designer ético do Google e fundador do Center for Home Technology, afirmou: estamos numa guerra pela atenção humana, e as armas são nossas próprias fraquezas cognitivas. Ou seja, as plataformas exploram o que há de mais primitivo em nós: a curiosidade pelo grotesco, a raiva rápida, o prazer fácil. Agora junte isso com a mídia tradicional que trocou o jornalismo pela histeria. Hoje manchetes não informam, inflamam noticiários, não analisam, polarizam. E a verdade, se for complexa demais, eles descartam. O que vende é o conflito. A estupidez nesse cenário virou um produto. Influenciadores que promovem ignorância são pagos. Figuras públicas que distorcem a realidade são aplaudidas. Enquanto isso, professores, cientistas e pensadores vivem à margem, mendigando visibilidade num sistema que os considera chatos, lentos ou incompreensíveis. Veja o exemplo do que aconteceu com as universidades. Antes, centros de questionamento e formação de pensamento crítico. Hoje,
Muitas foram invadidas por militâncias emocionais e ideologias baratas. O debate foi substituído por slogans, a liberdade intelectual por políticas de cancelamento. Estamos criando uma sociedade onde a estupidez é socialmente aceita, midiaticamente promovida e digitalmente recompensada. E isso não é apenas um problema cultural, é um projeto econômico. Quanto mais distraídas, vazias e confusas as pessoas estiverem mais fáceis de controlar, elas se tornam mais consumistas, mais manipuláveis, mais submissas a narrativas fáceis. A filósofa Hannah Arendt identificou um padrão sombrio. O mal cresce quando as pessoas deixam de pensar. E hoje não é que as pessoas deixaram de pensar, é que elas foram treinadas para não pensar. A cultura da estupidez virou norma, e quem ousa resistir a ela vira inimigo do sistema. O caminho da redenção, como resgatar a sabedoria em tempos de caos. Chegamos ao ponto crucial. Como resistir à idiocracia, como manter a lucidez, quando tudo ao redor parece premiar a burrice, ridicularizar a profundidade e calar os que ousam pensar. Antes de tudo, entenda, você não está sozinho. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque alguma coisa dentro de você se recusa a se render. Existe uma voz talvez abafada, mas viva, que clama por verdade, por profundidade, por sabedoria. E é essa a voz que você precisa alimentar todos os dias. A primeira atitude é simples, mas poderosa. Reclame menos, leia mais. Vivemos numa era onde todos têm opinião, mas poucos têm base. Quem lê compreende, quem compreende, pensa, e quem pensa se torna perigoso para um sistema que lucra com a ignorância. Mas atenção, ler qualquer coisa não basta. É preciso beber de fontes densas. Leia Ivan, Illit, Christopher Lash Bung-Chul, Han, René. Girar. Pense. Com os que ousaram pensar fora da manada. Esses autores não vão te entreter, vão te desconstruir. E é isso que o conhecimento verdadeiro faz. Te quebra antes de te construir. Segundo, desintoxique sua mente. Desinstale, silencie ou limite seu tempo nas redes. Os algoritmos estão programados para hackear sua atenção e fragmentar seu foco. Você não precisa estar por dentro de tudo. Você precisa estar por dentro de si mesmo. Terceiro, faça do silêncio um hábito. A sabedoria não grita, ela sussurra. Você precisa aprender a escutar o que o barulho do mundo tenta abafar. A solidão muitas vezes é o laboratório da